Olá jovens, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Geografia. Essa aula é uma continuidade das aulas anteriores, onde a gente estava trabalhando um pouco sobre a cartografia. A gente vai ver hoje sobre a leitura e a interpretação de mapas. Relembrando que o mapa é uma representação plana da superfície terrestre. Geralmente o mapa retrata aspectos físicos, naturais, culturais, qualquer coisa do espaço geográfico é possível de ser retratada. E quase sempre o mapa ele é retratado com essa perspectiva, né? Visto de cima, utilizando linhas, pontos, símbolos, cores para trazer informações sobre variados temas. A organização dos territórios, por exemplo, aspectos naturais como relevo, os rios, a vegetação e ainda dados sobre economia, população e outras coisas. Bom, quando a gente for ler um mapa, é preciso a gente analisar todos os elementos, tá bom? A gente vai relembrar quais são os elementos que compõem o mapa. Quando vocês forem ler um mapa, a primeira coisa que vocês vão observar é o título. Geralmente ele aparece na parte superior do mapa, mas isso não é uma regra, não é obrigatório. Às vezes ele aparece em outros lugares do mapa. Nesse caso, o título está aqui em cima, Brasil, acesso à internet, em 2013. Então o título informa o tema e a porção do espaço geográfico que está sendo representado. Depois disso, a gente vai ver agora aqui sobre a orientação. A orientação pode ser representada por uma rosa dos ventos, como é o caso aqui, né? Rosa dos ventos, que também é chamada de rosa dos rumos, que indica a direção dos pontos cardeais, ou simplesmente uma setinha, né, apontando para o norte. É uma convenção, né? Geralmente os mapas aparecem uma setinha apontando para o norte. A partir do norte é que você sabe os outros pontos cardeais. Outro ponto aqui, vamos ver agora a escala. A escala, tá vendo aqui embaixo aqui, é esse desenho. Nós vamos ter uma aula para me explicar somente a escala, onde a gente vai aprender a fazer os cálculos de escala, tá bom? Hoje a gente está só entendendo que a escala faz parte do mapa. O que é uma escala cartográfica? É uma medida que indica quantas vezes a área real que está sendo representada foi reduzida para poder caber na folha de papel. Então houve uma redução, então houve uma escala. Vamos para outra parte agora aqui, a fonte. A fonte, quase sempre a fonte ela vem na parte inferior do mapa, na parte de baixo, às vezes do lado, quase sempre na parte de baixo. Também não é uma convenção. A fonte indica de onde o mapa ou os dados utilizados para comprar o mapa foram coletados. E também às vezes aparece a data da coleta, o local onde essa informação está disponibilizada. As fontes mais comuns são atlas, livros, revistas e alguns sites de órgãos particular ou privado, como é o caso também do IBGE. Nesse caso aqui, a fonte está indicando que esse mapa foi elaborado, ou pelo menos foi apresentado pela Gisele, né, Gisele Girardi, que é o sobrenome dela. Né? O sobrenome vem primeiro com letras maiúsculas e aí depois o nome dela. Como aqui no caso a Jussara, Jussara Vaz Rosa. Rosa é o sobrenome da Jussara. E esse mapa foi publicado pelo Atlas Geográfico, aqui dessa editora, que é a FTD, no ano de 2016. A legenda indica o significado das cores, das linhas, das formas, dos símbolos ou qualquer coisa que foi utilizado no mapa. Qualquer informação que tenha sido utilizado aqui no mapa, ele vai ser apresentado lá na legenda. Tá? A legenda facilita o entendimento do mapa. Muito bem, tá aí todas as informações. O título, a orientação, a escala cartográfica, a fonte, a legenda. Agora nós vamos analisar alguns mapas para a gente exercitar a nossa percepção, tá ok? Bom, eu trouxe aqui um mapa para vocês observarem. Vamos olhar, a primeira coisa que a gente vai observar, o título. Do que trata esse mapa? Ele trata dos climas do Brasil. O título, quase sempre, ele vai vir assim, bem simples, bem objetivo. Como quase todas as informações do mapa, elas tendem a ser assim, simples e objetivo. Então, esse é o mapa do Brasil, mais especificamente sobre o clima. Existe um monte de informação no mapa do Brasil, só que o autor aqui, no caso a fonte aqui, né, no Atlas Geográfico da Saraiva, ele chamou atenção apenas para os climas. Então não tem o nome dos estados, não tem nome do município, não tem, né, outras informações que pudessem atrapalhar a leitura. Então ele trata apenas do clima, isso para facilitar o entendimento. E aqui na legenda ele utilizou cores. Então aqui ele apresentou a legenda. Observe que a legenda ele utilizou cores, né? As cores elas são para facilitar a leitura e a interpretação do mapa. A cor roxa está indicando o clima equatorial superúmido. Então onde é que tem a cor roxa? Aqui, né?
Então essa região aqui é a região de clima superúmido. Vamos supor que aparecesse uma questão onde você tivesse que identificar qual é o clima predominante no estado do Piauí. Então aqui está o estado do Piauí, aí você precisa saber, né, onde é que é o estado do Piauí, principalmente porque é o nosso estado. E aí o estado do Piauí está aqui quase completamente pintado com a cor amarela. Então vamos olhar para a legenda, a cor amarela, clima tropical semiárido. Então, segundo o Atlas Geográfico da Saraiva, no ano de 2013, né, o clima predominante do estado do Piauí é o clima semiárido. Pessoal, sempre vamos observar para a fonte, tá? Às vezes existe uma divergência das informações, isso relacionado ao trabalho de pesquisa dos autores. Então, se a fonte não for uma fonte confiável, é melhor nem analisar o mapa. Bom, outro mapa para a gente analisar, dessa vez aqui vamos olhar o título, né, desse mapa, é diferente. Aqui é o Brasil político, ou seja, a organização territorial, administrativa, as unidades administrativas do Brasil, as unidades da federação. Então, aqui o mapa, né, observe que ele não trouxe os outros países que ficam ao redor do Brasil, né, vizinhos do Brasil, exatamente para poder concentrar a informação apenas no Brasil. E aí, mais uma vez, trouxe a legenda para facilitar o entendimento. Então, aonde está pintado de verde é a região norte. Então tá aqui, a região norte é tudo isso aqui pintado de verde. Onde tiver pintado de roxo, centro-oeste e assim sucessivamente. Então vamos supor que se eu tivesse que observar, por exemplo, o estado do Piauí, ele está em que região do Brasil? Então o Piauí pintado de azul. Então em qual é a região que está o Piauí? Então vamos aqui a cor azul, é a região nordeste. Suponhamos que alguém pergunte para você, cite exemplo de um estado que faz parte da região sudeste. Então a gente vai olhar para a cor vermelha. Então a gente vai observar para um desses estados que estão pintados aqui de vermelho. No caso, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro ou Espírito Santo. Então são os estados que compõem a região sudeste, ok? Vamos olhar outro mapa. Nesse mapa aqui fala das capitais dos estados do Brasil, tá? Capitais dos estados do Brasil. E aí, mais uma vez, ele trouxe aqui uma legenda, aqui a legenda, e tá aqui a fonte, né? Então, para facilitar o entendimento das capitais, você vê que ele trouxe o mapa todinho da mesma cor, todo de verde. Porém, para ajudar, né, nesse entendimento, ele usou cores para separar os estados de acordo com a região. Então, vamos dar um zoom aqui para ficar melhor. No estado aqui, na região nordeste, ele utilizou a cor azul para separar os estados. O que a informação aqui mais importante é identificar o estado e a sua capital. No caso aqui o Piauí, capital Teresina, Maranhão, capital São Luís, Ceará, capital Fortaleza. Então assim ele utilizou cores para separar os estados e as regiões, né? Vamos olhar aqui no meio aqui na região sudeste, né? Ó, ele utilizou a cor vermelha, então tá aqui o vermelho. E aí você pode ver quais são os estados da região sudeste e quais são as capitais deles, né? Essa fonte aqui, olha interessante, esse mapa eu peguei desse site, né? www.estudokids.com.br. Às vezes acontece isso, o site encomendou a pesquisa e fez a publicação do mapa. Eu trouxe esse mapa aqui para a gente analisar a forma como o autor deu ênfase a essas áreas aqui específicas entre o Piauí e o Ceará. O título, áreas de litígio, ou seja, são lugares que têm problema ainda com relação à documentação, com relação à legalidade que estado pertence a uma determinada região, uma determinada cidade, uma determinada comunidade. No caso aqui, ele destacou as áreas de litígio entre o Piauí e o Ceará. Observe que Pedro II, né, está entre essas cidades que possui área de litígio, ou seja, existem alguns lugares em Pedro II que ainda não foi decidido se pertence ao Ceará ou se pertence ao estado do Piauí. Outro mapa para a gente avaliar, esse aqui trata da expectativa de vida ao nascer e a população idosa, isso no ano 2015. Então ele traz bem aqui a legenda da expectativa de vida, né, ao nascer e da proporção de pessoas com 60 anos ou mais. Então vamos analisar aqui, no nosso caso aqui, o Piauí. Então como é que está a situação do Piauí aqui? Isso em 2015, né? O Piauí está pintado aqui com essa corzinha que, aliás, é a cor mais clara do mapa. Então a gente vai olhar para a legenda e vamos identificar. Está aqui a corzinha mais clara. Significa dizer que a expectativa de vida das pessoas no Piauí no ano de 2015, segundo o IBGE, era entre 70,3 a 72
62 anos. Aliás, a menor, né? A menor expectativa de vida no Brasil está nesses estados aqui, né? Mas entre eles o estado do Piauí. E onde é que está a maior expectativa de vida do Brasil? Aqui, né? Santa Catarina. É onde está pintado com esse verde mais escuro, variando entre 78,1 a 78,7. Vamos analisar mais um mapa. Esse mapa aqui é o mapa mundi. Esse mapa ele foi apresentado de uma maneira bem simples, você vê que não tem legenda. Isso por quê? Porque as informações que o autor deseja destacar, elas podem ser colocadas sobre o mapa. Também é um artifício muito utilizado. Nesse caso aqui, o que chama a atenção? Os oceanos, ele não só pintou o oceano de azul, mas o nome também do oceano ficou de azul. Isso porque o objetivo aqui é chamar a atenção para os continentes, né? Então são esses os continentes da Terra: América do Norte, América Central, América do Sul, a Europa, a África, a Ásia e a Oceania, e também a Antártida. Já nesse outro mapa aqui, todos os continentes foi pintado de amarelo, ainda que ele colocasse o nome dos continentes, mas ele deu um destaque para os oceanos. Então o objetivo desse mapa aqui, esse mapa mundi, né, é mostrar os oceanos, que o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Antártico, o Oceano Índico, o Oceano Glacial Ártico. O Oceano Pacífico desse lado, né, o mesmo desse lado aqui, planeta redondo, né? Outro mapa. Aqui eu trouxe dois mapas do Piauí, um do lado do outro, para a gente entender um aspecto também da cartografia. Nesse caso aqui, a gente tem a mesma área retratada, é o estado do Piauí. Porém, desse lado esquerdo, a gente tem aqui o mapa físico do estado do Piauí. Então ele vai trazer informações como, por exemplo, o relevo, com relação ao rio, ele poderia trazer informações sobre vegetação, ou seja, ele está chamando a atenção para um aspecto físico do nosso estado. Já do lado direito, a intenção aqui no mapa já é diferente. A intenção aqui já é mostrar as rodovias, né, por onde as pessoas podem circular, o fluxo de pessoas, ou de trem, ou de automóvel, né? Então as rodovias estaduais, federais, as ferrovias, as hidrovias. Então a intenção aqui do lado direito é mostrar outro aspecto. Então por isso é que o mapa fica diferente. E esse último mapa aqui a gente vai olhar a concentração industrial no Brasil. As atividades industriais no Brasil foram identificadas aqui usando cores. Ele colocou aqui apenas duas cores, né? Em todos os lugares que tiver pintado aqui de laranja, a gente vai identificar que existe uma maior concentração industrial. Então onde é que está essa maior concentração industrial, né? Então nessas áreas aqui laranjas, né? Principalmente aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então todos esses lugares que está pintado de laranja é onde existe maior concentração da atividade industrial. E nessas outras áreas que tiverem pintado de amarelo, existem outras concentrações industriais, ou seja, concentração em menor escala. Inclusive é o caso aqui de Teresina, né, no estado do Piauí. Bom, aqui tem uma informação interessante. Nesse caso, esse mapa está colorido, né? Ele está pintado aqui usando as cores aqui, o amarelo e o laranja. Mas olha só, que interessante. E se ele não tivesse cor, né? Se ele fosse em preto e branco? Então tem como fazer a leitura? Sim, normalmente, ó. A cor mais escura, maior concentração industrial, está aqui a cor mais escura, e a cor menos escura, outras concentrações industriais, ok? Dá para fazer a leitura normalmente do mapa, tá certo? Então é isso, pessoal. Quem assistiu até agora, dá um like, tá bom? Se quiser comentar, se quiser fazer alguma pergunta no vídeo aí no YouTube, fica à vontade. Vou passar agora a atividade para vocês. Até a próxima, fiquem com Deus.